Fala moçada, aqui é o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Tribunal de Justiça do Maranhão, faltam 41 dias, mas calma moçada, esses 41 dias você tem muito tempo ainda para estudar, tem muito tempo para você resolver questões e tem muito tempo para a gente fixar o conteúdo, visando te ajudar, visando passar tranquilidade. Nós vamos dar para você uma dica, nós vamos dar para você uma ajuda. E a nossa ajuda de hoje qual é? História do Maranhão, período republicano, a adesão do Maranhão à República. É importante você perceber que todas as vezes que nós formos falar sobre história do Maranhão, sempre eu bato com vocês a questão que a nossa banca é a Fundação Carlos Chagas e esta banca ela possui vários tipos de questões que nós já estamos acostumados a trabalhar. Mas é muito importante também você ter uma outra questão. Qual é? Sempre que eu for trabalhar a história do Maranhão, eu tenho que fazer uma revisão em história do Brasil. Exemplo, quando o Brasil era império, você vai perceber que o Brasil, enquanto império, ele tem uma estrutura de um poder centralizado, você tem a nobreza, bem antes você tinha a escravidão, e a escravidão, ela passa por mais de 300 anos no Brasil e ainda hoje nós temos algumas consequências. E é interessante você perceber que este império, ele vem sendo criticado. O modelo da monarquia já vinha sendo criticado. E este modelo de monarquia não é criticado apenas no governo de Dom Pedro II. Já no governo de Dom Pedro I, havia uma crítica sobre a monarquia. No período do século XVIII, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, qual é o projeto? É monarquia? Não. Nós estamos fazendo uma crítica à monarquia. E o que é que nós queríamos? Nós queríamos a república, porque nós vamos ser influenciados pelas ideias do iluminismo. Nós vamos ser influenciados pela independência dos Estados Unidos e também vamos ser influenciados principalmente pela Revolução Francesa. Então, o primeiro item que a gente não pode esquecer, todas as vezes que nós falarmos sobre a crítica à monarquia, todas as vezes que nós falarmos sobre a ideia de república, isto não era algo novo, não era algo recente. E é importante vocês perceberem que no momento em que o Brasil deixa de ser monarquia para ser república, olhem a influência norte-americana. E aí você tem sempre que ficar preocupado com esta imagem aqui. Por quê? Porque no momento em que o Brasil começa a discutir a república, interrogação, que república nós queremos para o Brasil? Alguns desejam uma república no modelo francês, o modelo jacobino, de destruir a monarquia através da guerra, da violência, da revolta. Vamos matar Dom Pedro, vamos acabar com a escravidão. Você tem um outro modelo muito mais conservador, que é o modelo positivista, de deixar a população à margem do voto, de deixar a população sem participar. E você vai ter um outro modelo, que é um dos modelos vencedores, que é o modelo federalista. Esse modelo federalista quer uma república onde ela terá 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Mas este modelo, que é o modelo vencedor, ele deseja a autonomia dos estados. É importante você perceber que no momento em que nós temos a passagem da monarquia para a república, a primeira coisa que vão perguntar para vocês é o quê? Como é que se constrói essa imagem? Como é que se desenvolve essa imagem? Nós temos que entender que por muito tempo ficou no imaginário, ficou na cabeça da população brasileira a ideia do rei. A ideia do rei, do poder hereditário, um homem abençoado por Deus que tem condições de tomar
todas as decisões. Como é que eu vou bater de frente com a ideia da monarquia, que ficou tão presente em nossa memória? Nós temos que construir uma outra ideia. E nós vamos construir essa outra ideia de que maneira, Pantoja? Nós vamos construir através dos símbolos. No momento em que nós temos a implantação da República, eu tenho que afastar de uma vez por toda a coroa. Eu tenho que afastar de uma vez por toda os brasões. E aí você vai buscar a figura de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Tiradentes, alferes, militar. Tiradentes que disse, alguém falou que ele disse. Alguém ouviu ele dizendo, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria. Notem que essa ideia a respeito de Tiradentes, ela vai sendo criada a partir da República, porque no momento em que o Brasil passa a ser República, o Brasil precisava de um herói, o Brasil precisava de uma identidade, o Brasil precisava de uma simbologia. Os símbolos destacados nesse período foi a alegoria feminina da República, o herói nacional vestido na figura de Tiradentes, a bandeira e o hino nacional, o que é fundamental para nós. É fundamental nós percebermos que eu disse agorinha, se eu tenho uma ideia que a monarquia é a figura do rei, um homem preparado, um homem escolhido por Deus, lá na Revolução Francesa, eles vão procurar substituir a ideia da coroa. E aí você vai ter a ideia de uma mulher guerreira, Mariane, uma mulher que vai lutar pela liberdade. A República na figura de uma mulher, denominada Mariane. Inspiração de união de dois nomes comuns de mulher na França. Representava a queda da imagem masculina do rei e, consequentemente, nós vamos trazer uma outra concepção. Qual é a outra concepção? A concepção de igualdade. Qual é a concepção? A concepção de liberdade. Importante você perceber que no momento em que eu estou trabalhando a ideia de república, nós não vamos discutir apenas se será uma república positivista, se será uma república liberal ou se será uma república jacobina. Nós precisamos tirar da mente das pessoas, nós precisamos tirar do coração das pessoas a ideia de monarquia. Então, desde 1850, eu vou precisar esse período, desde 1850, que você vai ter o crescimento do pensamento republicano. Mas eu disse para vocês, dica de hoje, que esta concepção de república não é uma concepção do século XIX. Estou repetindo. A nossa concepção de república é uma concepção bem anterior ao movimento da conjura mineira e da conjura baiana. Aonde eu vou chegar? Eu vou dizer para vocês que no século XIX, a partir do momento que o Brasil começa a discutir realmente o fim da escravidão, no momento em que várias pessoas, ao chegar da Europa, chegaram com uma concepção de mundo diferente. Não queremos mais a escravidão, queremos o trabalho assalariado. Não queremos ficar presos à terra. Vamos investir em quê? No desenvolvimento urbano, indústria. É neste período que o Brasil se torna cada vez mais parceiro da Inglaterra. E aí você vai ter a fundação do Partido Republicano. Aí você vai ter jornais republicanos e aí você vai ter toda uma discussão sobre a República. O herói nacional Tiradentes possuía de fato a cara do povo, um sofredor da história das lutas nacionalistas. Sua figura propositalmente passou a semelhar-se com o rosto de Jesus Cristo, um rosto de Cristo que se doou para nos salvar. Se você não consegue perceber, o autor faz logo um apelo. Ele coloca Tiradentes desmembrado,
e parte do seu corpo crucificada. Aí, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver o seguinte, que várias pessoas no Maranhão, chamados republicanos históricos, estavam discutindo a ideia de quê? De como viria a ser a nossa república. A nossa república, ela seria uma república que daria a liberdade para todos, que tornaria todos iguais perante a lei? Como seria o voto nesta nova república? Será que os ideais de liberdade, será que os ideais de fraternidade lá do movimento francês estariam presentes? Vou logo adiantar. No momento em que nós temos a implantação da república, esses republicanos históricos no Maranhão, eles não foram a prioridade. No momento em que a discussão da república se torna cada vez mais evidente, aqueles que eram monarquistas históricos, aqueles que eram fiéis à coroa, começam de uma forma muito rápida e descarada de abandonar os símbolos da coroa e vão se transformar nos republicanos de última hora. A minha dica, moçada, é esta. Dentro do Maranhão, você vai ter um grupo que se arrisca, que será perseguido, que não terá direitos. E este grupo vem discutindo de uma forma muito solidária como seria a república. E no momento que essa república chega, a maioria desse grupo fica completamente amargurado. Por quê? Porque nós não teremos uma mudança de fato. Ao se estudar o período imediatamente posterior à proclamação da República, constata-se que a maioria dos membros do Partido Liberal e Conservador aderiu ao novo regime. Os chamados republicanos do dia 16 de novembro acabaram roubando a cena política dos republicanos históricos. Eu digo para vocês, se eu fosse elaborar uma questão, poderia colocar imagem, poderia colocar texto. A alternativa correta seria a letra D. Por quê? Porque eles vão mexer para um lado, mexer para o outro, não interessa como vem a questão, a alternativa correta é essa aqui. Qual é a discussão que está no edital? A discussão do edital é justamente essa. Dentro do Maranhão, nós temos um grupo que estava fiel à monarquia. Este grupo não queria nem o fim da escravidão. Este grupo são das oligarquias agrárias, os coronéis, que ao longo dos tantos séculos se mantiveram no poder. A partir do dia 16 de novembro, esses grupos não tiveram vergonha e começaram a dizer que não tinham uma memória muito boa sobre a monarquia. E esses grupos aprendem muito rápido como funciona a república. Lembrando que a partir de 1891, nós vamos ter a nossa primeira Constituição Republicana. E essa primeira Constituição Republicana, ela tem um avanço. Avanço número 1, a igualdade jurídica. Mas ela deixa uma brecha monstruosa. Qual é a brecha? Que o voto será descoberto, o voto será aberto. E no momento que esse voto é descoberto, no momento que esse voto é aberto, eu vou dar uma abertura justamente para quê? Para o voto do cabresto. E através da compra de votos, através da fraude eleitoral, através da coerção, essas oligarquias, esses homens permanecem no poder. Isto é o mais importante. Com a proclamação da República, líderes das diversas dissidências oligárquicas aproveitaram para fundar seus partidos. Ao final desse período, pode-se delinear o início de uma nova poderosa oligarquia dominante, controlada por Benedito Pereira Leite. Lembrem que eu disse que esses homens vão aprender muito rapidamente a utilizar a Constituição,
a utilizar o seu reduto eleitoral, a necessidade da população e o fato de que, pela Constituição de 1891, não votava a maioria da população. Isto é muito importante para nós. Vem comigo, moçada. Apenas Barra do Corda se empolgou e fundou o Clube Republicano em 1888. Destaque o juiz municipal Isaac Martins, o promotor público João Duché de Abranches, Frederico Figueira e Antônio Rocha Lima. Este dono do jornal O Norte, que fazia uma propaganda republicana. Eu utilizei a frase justamente desse jornal, que eles ficavam extremamente, mas extremamente entristecidos da forma como se deu a implantação, não só da República, mas como os republicanos históricos não foram beneficiados. Ei, moço do YouTube? Moço do YouTube, não vá embora. Eu estou aqui para oferecer para vocês, por apenas R$343, que você pode dividir como quiser no seu cartão de crédito, o nosso concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. É importante você perceber que nós estamos oferecendo para o técnico judiciário. É um curso completo, videoaulas de teoria e exercícios, 2 simulados, mais revisão final online, mais apostila em PDF, mais algumas surpresas que nós vamos oferecer para vocês. Pessoal do YouTube, hoje você pode perceber que eu poderia chegar e falar na dica direta sobre o Maranhão, mas você percebeu que eu tive que fazer um apanhado histórico. No nosso curso, nós ainda acrescentamos mais alguns itens. Ok, vamos lá, moçada. Só nas proximidades do fim do reinado de Pedro é que apareceram alguns poucos e apáticos republicanos que se juntaram para fundar um clube, de cuja organização faziam parte o jornalista Paula Duarte, Casemiro Dias Vieira Júnior, o dono do jornal O Globo. Você vai perceber que o termo correto é tímido. As pessoas, de uma forma muito tímida, diziam que eram republicanas. Até porque as pessoas, elas não esperavam que a proclamação da República ocorresse tão rapidamente. Na medida em que se espalhava a notícia de que a adesão do novo regime era maciça, ex-participantes dos extintos partidos monárquicos e republicanos históricos começaram a organizar os novos partidos. Agora, com a possibilidade de não estarem mais sob o jugo dos poderosos e tradicionais líderes dos partidos do regime monárquico. É interessante que no momento em que nós temos essa passagem, você vai ter o quê? Meu amigo, já foi implantada a República? Já. A República já foi implantada? Já. Então vamos tirar os símbolos da monarquia. Vamos perseguir aqueles que se mantiveram fiel a Dom Pedro II. Parte dos republicanos históricos passou a se manifestar pela imprensa. Muitos, inclusive, já usei essa frase, desiludidos com o que viam, tornaram-se céticos. Como poderia haver liberdade? Como poderia haver igualdade? Como poderia haver fraternidade ou ordem e progresso se o que estavam governando eram os mesmos que combatiam o passado recente? É interessante você perceber que quando você sai da história do Brasil e vai aprofundar na história do Maranhão, é por isso que você não consegue enxergar avanços de fato no início da República. E é por isso que este período da chamada República Velha, de 1889 até 1930, é um período que você vai ter várias revoltas principalmente no setor rural. Moçada, tenho para você uma outra oferta. E qual é a outra oferta? Nós temos um curso online, mas atenção, só na semana de revisão. Este curso vai estar com uma série de simulados,
Este curso vai estar com uma série de exercícios e, como eu disse, nós sempre acrescentamos questões, nós sempre acrescentamos dicas. Olha o valor, R$ 39,00, só na semana de revisão. Videoaulas disponíveis na semana da prova. Agora, meninos, isto aqui, ó, eu me empolgo, ok? Evento presencial. Evento presencial, não sai, não muda. Atenção, eu tive o prazer de conhecer São Luís, eu tive o prazer de ir para Timon, eu tive o prazer de ir para Imperatriz. Fomos muito bem recebidos, nós tivemos que ter um outro hotel devido à grande procura. Então, moço, se você está estudando, se você está se preparando, vem conosco para essa nossa excelente revisão. Conforme eu disse para vocês, nós temos uma equipe muito séria que conversa quase todo dia. Nós estamos focados em levar para vocês aquilo que há de melhor, sem perder muito tempo. Esta nossa revisão de véspera será quando? No dia 28 de setembro, no sábado, Rio Poti Hotel. Atenção, atenção, que este é o nosso primeiro lote. Daqui a pouco, esse primeiro lote acaba e vamos para o nosso segundo lote. Como eu disse para vocês, na nossa revisão de véspera em São Luís, para a PM do Maranhão, nós tivemos que ter um outro hotel, tivemos que buscar esforços. Por quê? Porque vocês estão hoje conosco. Muito obrigado, moçada. É interessante que você fique concentrado, que você esteja atento. Daqui a pouco vem mais dicas para vocês.